Que Obra é Essa? Onde fé e realidade caminham juntas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Que Obra é Essa? E hoje, para minha alegria, o Senhor trouxe uma pessoa que sempre está presente na minha vida. E não podia ser outra pessoa. Hoje nossa convidada vai ser a missionária Adriana Cortez. Seja bem-vinda! Ai, obrigada. Obrigado pelo convite, meu irmão. Assim, eu estou um pouco nervosa, que eu nunca participei, mas estou alegre pelo convite. Fique à vontade, nós estamos aqui conversando. É um prazer muito grande. Eu acredito que é difícil a gente conversar quando a gente se conhece, mas como você tem sido essa pessoa parceira, intercessora, e a gente tem caminhado e vamos caminhar muito mais. Quando Deus falou no meu coração que nós tínhamos uma convidada, mas por algum motivo tivemos que remarcar, eu procurei, aí todo mundo ocupado, eu falei assim, Senhor, começa na minha casa. E eu acredito que vai edificar muitas pessoas. Então eu quero te honrar aqui. É só nós dois mesmo que a nossa mãe teve, né? Nosso pai. Sim. Então eu quero te honrar e quero demonstrar para as pessoas que na minha casa Jesus trabalha na vida de todo mundo. Mas eu quero saber e eu quero que as pessoas também conheçam, porque as pessoas só te conhecem no Instagram. Não faço vídeos, agora não, estou mais limitado. Mas eu quero saber quem é a missionária Adriana Cortez. Meu Deus. Fale aí. Assim, todo mundo assim, eu falo, né? Eu sou alegre, né? Graças a Deus que esse espírito eu vivo e que ele permaneça sempre na minha vida. Muitas coisas aconteceu, né? Eu tenho Você é casada com quem? Filhos? Fala o nome dos filhos, quantos Vou falar filhos? agora. Sou casada com o Reginaldo, nós temos 18 anos juntos. Tenho 5 filhos, o Kailon Rian, o Juan, Vitória, Viviane e Camille. Né? São os meus Ainda falou na 5 sequência, filhos. né? Falei tudo certinho. Que toda vez eu ia para o hospital e esquecia. Mas sou uma mulher cristã agora, né? Graças a Deus. Tenho 15 anos de crente, sirvo o Senhor nessa caminhada, graças a Deus. E vamos ver o que Deus ainda requer de mim. Minha irmã, eu sei que eu conheço parte da sua vida pela jornada, de onde você veio, a dificuldade. Inclusive, quando a gente pega aquela foto da Adriana antes... Né? Gente, a Adriana, ela foi uma pessoa assim meio que rebelde. Era a pessoa que nunca estava em casa. Eu acho que você já nasceu com esse dom de ser missionária. Porque meus pais, eu era o mais chatinho. Eu era chato, minha irmã? Era um pouco. Enjoado, né? Um crente abusado. Meu Deus. O que eu falava? Diz que todo mundo ia pro inferno. Eita, que começo. Enfim, você já era a pessoa do povão. Sim. Você já tinha muitas amigas, sempre tinha gente lá em casa. E mais, você me fazia me escravizar fazendo cuscuz de panela para servir as tuas amigas. E botava eu para trabalhar, porque ela é mais velha, viu? Ela é a primogênita, eu sou o mais novo. Ai. E o que eu quero trazer aqui da Adriana antes, quando a gente pega o retrato, para a Adriana de hoje, o que você tem sentido? O que Cristo tem feito sentido na sua vida? Meu Deus. Assim, a Adriana antes, quando aceitou Jesus, ela aceitou Jesus, mas ela não viveu muitas coisas que Deus queria mostrar para ela, né? Então, assim, o povo falava muito de fé, confiança, mas para mim, que aquilo não cabia para mim. Assim, muitas coisas eu orava, eu buscava, só que não acontecia. Então, quando eu comecei a ver, foi quando o Senhor começou a me mostrar
as coisas que ele me dava visão, revelação da parte dele. Eu via coisas que eu ficava impressionada, né? Muitas coisas. Então, a Adriana de hoje, é igual eu falo, é mudada. Aleluia. Assim, eu mudei a forma do peso. Ah, era magra. Era assim, extremamente magra, né? Assim, eu me sinto bem hoje, graças a Deus. De aparência e tudo de mais. aparência, de espírito, da alma. Mana, me conta como foi que você conheceu Jesus? Eita, foi a jornada. Foi pelo amor ou foi pela dor, como dizem? Ai, foi pela dor. Nos fale. Primeiro, antes, eu quero saber, tu congrega onde? Eu congrego agora, né? Eu sei, mas aí eu quero que todo mundo saiba onde você congrega. Fala. Eu congrego na Assembleia de Deus, ADEG, 218/318, com o pastor Omar e a pastora Eliane. Estou ali, tenho pouco tempo, tenho 2 anos, né, que eu estou ali fazendo parte desse ministério. Você tem algum cargo lá? Agora eu tenho um cargo, tentei fugir, mas o Senhor me entregou nessa esse legado aí de conduzir, de ajudar, de fazer a obra. Então, eu vou ter que... Qual é o departamento? Eu sou líder de senhoras, eu sou líder de senhora, sou líder de visitas de lares, sou da assistência social, sou da ornamentação da Casa do Senhor. Tomei, juntamente com algumas irmãs, a direção dessa parte. Coisa boa. Eu me lembro que fomos ao monte, porque lá em casa não tem cerimônia, né? Quando Deus me traz uma mensagem, pode ser irmã, quem for, já entrego. Aí eu fui no monte, e aí no meio daquela presença ali, de repente Deus me toma para você e disse, não era para temer, que o Senhor quer fazer, não tenha medo. Aí você desceu do monte e disse assim, eu vim aqui só receber serviço, como é trabalho. Na verdade, a pastora já tinha me falado, né? Que esse ano eu ia trabalhar. E eu falei que eu não queria. Por motivos que muitos já sabem, que às vezes a gente não quer problema dentro da igreja, né? A gente quer evitar. Porque tem muito essa questão do ciúme. Isso. As pessoas não entendem, você quer fazer, mas acaba que alguém interpreta mal. Exatamente. E você estava meio que travado em relação a isso, né? Você não queria causar nenhum tipo de ciúme ou qualquer outro sentimento. Eu não queria. Eu queria, assim, ficar sentadinha no banco, chegar na igreja, a parte do Senhor, oi, minha amada. Guardar os talentos. E só que aí a pastora tinha me falado há muitos dias sobre isso. E o que aconteceu? Nesse dia eu fui ajudar o servo a interceder e acabei... Disse, mana, vamos lá! E acabei, fui recebendo trabalho. Então, aí eu desci do monte, a pastora me fez mais a pergunta. Eu falei, pastor, estamos juntas. Glória a Deus. Mas, voltando a como você conheceu Jesus, nos conte aqui como foi a experiência do encontro com Jesus. Você nadou, como foi? Resumidamente, ou se sinta à vontade, nos conte. Bom, em 2008 engravidei da Camille, né, da minha última filha. E passei por momentos muito difíceis na gestação. Foi um ano de muitas dores e comecei a ser internada, né, no hospital. Aí eu comecei a ter várias situações e acabei sempre o Reginaldo tinha que deixar o serviço para me internar no hospital. E teve um momento, teve as minhas já terminando, finalizando a gestação, acho que eu tinha entrado no 8º mês. Eu não era crente ainda, né? Eu recebi, o Reginaldo foi lá ver direitinho que dia que eu ia sair. Eu vi que a enfermeira, ou foi o médico, conversando com ele. Então, assim, eu estava
é uma infecção muito séria. Então, essa infecção já estava atingindo a criança, né, que era a Camille. E não finalizei, aí o senhor, o Reginaldo foi, o doutor, perguntou lá como é que seria, se como é que ia. Aí o doutor falou que às vezes poderia ter, tinha que fazer essa escolha, né? Ou da criança ou da esposa. Meu Deus. E eu fiquei ali quietinha no meu canto, recebendo os remédios, as medicações, tinha para poder segurar a criança, e era aquele processo. Reginaldo foi para casa, disse que tinha que ajeitar algumas coisas. Eu fui para o banheiro, aí eu me ajoelhei diante do Senhor, dentro do banheiro. Eu falei assim: Senhor, eu sei que eu não te sirvo, eu sei que eu não faço a tua vontade, nem o teu querer. Eu te conheço através do meu irmão, que ele prega lá para nós dentro de casa. Algumas pessoas também já pregou para mim. Mas se for da tua vontade, eu vou te servir. Eu vou fazer esse voto diante do Senhor e nunca mais eu vou deixar de te seguir. Qual foi o voto? De servir ele. Não, mas tem de servir, mas como? Você uma vez me falou. Você começou limpando a igreja, é isso? Isso, assim, de servir ele. Então, Tu ainda não tinha, não entendi. Isso, Okay. eu servi ele. No outro dia, Deus fez um milagre, eu voltei para casa. Então, os finais, tive a minha... Aí eu fui ter ela, foi um parto muito difícil. Deus ainda estava começando a trabalhar. Então, foi um parto muito difícil que eu tive, que eu sentia a carne se romper. Então, naquele momento, eu pensei assim, como se fosse Jesus morrendo na cruz, e a minha carne estava se rasgando. Eu passei, gritava dentro dessa sala de parto, então foi muito difícil. Passei aquele momento. E eu voltei para casa, tive meu resguardo bem, estava criança, e eu me esqueci Do voto, do voto de servir o Senhor. de servir o Senhor. O Senhor novamente me colocou no leito da enfermidade. E eu fiquei ali 2 meses sem se levantar. Que acabou, foi a da minha tia, do marido dela, ir lá em casa, levar remédio, e Reginaldo cuidando. Então foi uma fase muito difícil. Aí eu me lembrei: Senhor, me perdoa pelas palavras que eu falei, e eu não cumpri o meu voto. E foi uma irmã lá em casa, disse assim: Adriana, vai ter culto hoje, na quarta-feira. E eu fui para essa igreja. Cheguei lá, o irmão nem terminou de falar se alguém queria aceitar Jesus. Eu já levantei a mão, é eu, sou eu mesmo, irmão, fui lá. Quantos anos já isso? O quê? Que você aceitou Jesus? Você já tem quantos anos? Aí foi em 2010 que eu aceitei Jesus, já tem um bom tempo aí, bom né? tempo. Que 16 anos vai fazer. Isso, é por aí mesmo, 16 anos. Então, eu aceitei Jesus. Só que o processo ainda vai trabalhando, o Senhor vai trabalhando. E o primeiro cargo que eu tive na igreja, o pastor me deu a limpeza da igreja. E eu comecei a limpar a igreja e comecei a puxar aqueles bancos pesados sozinha. Cheguei um dia, falei para o pastor que eu não estava mais aguentando puxar os bancos só. E aí ele me colocou outra irmã. E naquele dia, eu cheguei em casa, não tinha mais pano de chão a igreja. Eu falei: meu Deus, como é que eu vou limpar? E eu não estou conseguindo ver o pastor. Peguei a toalha do marido. Cortou? Cortei a toalha do marido. Meu Deus! E fui limpar o chão da igreja. E quando ele chegou, eu falei: se ele perguntar, eu não vou falar. E aí, quando eu cheguei, ele não perguntou pela toalha. Eu peguei outra toalha e dei para ele. E quando eu fui limpar, contei esse testemunho. Com 2 anos, meu marido aceitou Jesus. Através dessa ação que eu fiz, né?
E o pastor, Bendita toalha. que obra é essa? quando me via no Marabá, ele contava, a irmã Adriana, ela tem um testemunho bem surreal. Pegou a toalha do marido e cortou. E limpou a casa do Senhor. Mas Porque não tinha, né, como limpar e você precisava. precisava. Isso são pessoas que elas são proativas. Você foi proativa no reino, né? E eu me lembro que quando você relata, muita dificuldade, porque a gente saiu ali da Folha 6, Sim. com criança, que você tinha 5 filhos ali, e aí vem um processo de crescimento. Esses ambientes geralmente tá propício a muita coisa, e era um lugar cheio de muitas informações ali. Infelizmente, tinham jovens que estavam sendo mortos por causa de vícios, enfim, e de má amizades. E o único refúgio ali que eu me lembro que você levava as crianças para a igreja, e a igreja em muitos momentos estava em casa. E mesmo com toda a dificuldade, eu via que vocês faziam muito movimento lá em casa. Sempre tinha um movimento. Até meu pai dizia assim, esse povo só vive aqui em casa. E quando você limpava, você tinha ganhava uma cesta básica, isso? Sim, eu ganhava uma E isso cesta básica. também te abençoava em casa. Abençoou. E é importante até que as igrejas entendam que todo mundo que começa, né, minha irmã, nem sempre as pessoas que estão limpando não são pessoas assim que têm a vida limitada. Sim. É muita dificuldade. E é importante, inclusive, até eu abro aqui esse debate para dizer que seria importante que as igrejas até dessem uma ajuda de custo para essas pessoas que estão servindo ao Senhor, claro, né? Mas a necessidade em casa também. Eu via que você tinha muita necessidade ali. E hoje você pode cantar o hino da vitória. Sim. Mas teve uma experiência, eu estou falando isso, que você contou, salvo engano, se foi um dia desses aí, que você não tinha nada para comer. E teve uma história de um dinheiro que só saiu para te abençoar. Conta aí, rapidamente. O Bolsa Família. Acho que tem uns 20 anos que eu já recebi o Bolsa Família. Foi um dinheiro bem abençoado para mim, para nós em casa. Eu fui trabalhar, o Ginaldo foi trabalhar, só que eu trabalhava, eu lavava roupa em casas e passava. E nesse dia eu não recebi. E lá em casa nem sal não tinha. Gente, para faltar sal, o negócio estava feio. Então, assim, não tinha sal. O Reginaldo conta isso, ele chora, ele se emociona até hoje. E a gente deu um lanche para as crianças, eles dormiu. Aí ele levantou e disse assim, lá na igreja tem café da manhã. Então eu vou levar os meninos, eles vão tomar café. E o almoço Deus vai prover. Eu falei, tá bom. E voltei a deitar. Gente, por favor, tenham um café da manhã nas escolas bíblicas e nos encontros de estudos bíblicos. Abençoa muitas famílias. Isso é verdade. E não vamos marginalizar os benefícios que alcançam muitas famílias em relação ao Estado, que tem uma certa forma de alcançar pessoas. Vamos abençoar para que alcance pessoas certas no lugar certo. Verdade. Continua. E eu voltei a deitar. E começou um alvoroço na rua, e as mulheres gritando, e as mulheres correm. E seu marido na igreja e as crianças. E o marido na igreja dando aula na escola bíblica dominical. E eu levantei e fui saber que movimento era aquele. Quando eu chego lá na rua, uma vizinha minha disse assim, Adriana, o Bolsa Família foi liberado. E o meu Bolsa Família, o meu e de outras pessoas, ia ser liberado só na terça-feira. E eu disse, meu Deus, então vou ter que ir lá na igreja e falar para o Reginaldo que o Bolsa Família foi liberado. E eu cheguei lá na igreja, ele disse assim, mas eu estou dando aula. Eu falei, não, eu vou lá, não se preocupa. E eu fui. Quando chegou a minha vez, coloquei o cartão, retirei o dinheiro, bloqueou.
nenhum acesso mais foi liberado. Nossa. Todo mundo começou a se desesperar e correr. Como assim? O que está acontecendo? A maioria recebeu. Fui para o mercado, não contei. Ou seja, teve esse surto na hora, que foi uma forma que o Senhor criou e te alcançou. Quando você sacou, bloqueou todos os pagamentos. Bloqueou todos os pagamentos. Uau, Deus é incrível. Sim, aí você saiu de lá feliz. Já fui logo pro mercado, né? O mercado fazer minhas compras. Fiz as minhas compras, comprei até carne para assar. Para comemorar. Meu cunhado ama uma carne assada, misericórdia. Então, cheguei em casa e ele, nossa, e todo mundo desesperado. Então, foi uma forma que Deus, né, abriu essa porta para me comprar alimento para dentro de casa. Incrível. Mesmo com toda a dificuldade, houve uma permanência na presença de Deus. Sim. E tudo que você teve que aprender, eu quero até que uma certa vez, minha irmã, porque a gente foi gerado em muita dificuldade. Esses dias eu estava até em viagem, uma mulher estava vendendo. Eu ia trazer hoje aqui, só para te mostrar que tu ia lembrar dessa história. Em um momento de muita luta, isso antes de você começar a ter filhos, salvo engano, eu acho que você já tinha, assim, até o Juan, o segundo filho. Morávamos numa casa muito pequena de madeira e a gente não tinha nada para comer. E você lembra da bananeira do vizinho, o cacho de banana verde? Sim. E a gente estava esperando amadurecer para se alimentar. E a gente pegou aquela banana verde e esses dias eu lembrei por causa dessa mulher que estava vendendo, porque hoje é caro, né, a banana desidratada. E a gente pegou aquela banana verde e a gente cortou ela e a gente fritou no óleo, acho que de 1 ano, né? Tu lembras que não tinha de vários anos. Tu lembra dessa história? Lembro. Muita dificuldade. Tu tava, o segundo filho, não era isso? Acho que era já. O segundo filho. Tu lembra do sabor dessa banana, mana? Ai, acho que não sei, assim, eu não lembro porque acho que a fome era tão grande, porque muitos falam que pra trava, gente foi uma né? humilhação. Isso, que trava, né? Diz que banana muito verde, diz que trava quando a gente, mas para nós, a gente tinha que se alimentar de alguma forma, né? Então, Glória a Deus. Eu E você já tinha filhos, né? Já tinha filhos. E você trabalhava com o que naquele tempo, mana? Tu lembras? Eu, quando comecei como manicure. Ah, você já era manicure? Já. Salvo engano, era a mãe. 2,50, se lembra? A manicure naquele tempo, né? A mãe começou, só que a mãe depois teve problema Fala na mais coluna. baixinho. A mãe começou, mas depois ela teve o problema, né? Na coluna e ela parou. Então, eu continuei. Ah, então foi naquele tempo que tu aprendeu a Aprendi. questão de ser manicure. A mãe ia arrumar e eu seguia ela. A mãe disse assim, eu pinto e tu limpa. Eu pinto e tu Então, era assim. Então, eu comecei vendo e aí eu E foi segui. a forma, né, que conseguiu trazer dignidade para dentro de casa. Sim. E naquele tempo a gente saiu de uma casa e a gente foi para um kitnet. Meu Deus. Tu lembras? E a gente, com muita dificuldade, estava ali. Foi a época que eu estava ainda morando em casa, porque eu era aquele que ficava mais distante do que perto. Sim. Na casa sempre de alguém, fazendo sempre alguma coisa. Na igreja. Nossa, incrível. E, mana, tu foi mãe muito cedo. Sim. Hoje o que você tem para falar para as pessoas que acaba, né, sendo mãe cedo? Como é que foi para você? Tu tens alguma uma palavra para falar nesse sentido? Assim, eu teve várias meninas, adolescentes, quando eu fui líder de jovem, eu conversava com elas sobre essa questão. A questão porque eu fui mãe muito cedo, com 15 anos eu tive meu primeiro filho, né? Então, dali já começou a ter filhos. Então, assim, eu
eu sempre falava para elas, se cuida, não perde a juventude de vocês, a adolescência de vocês, com filhos, porque você acaba não tendo essa privacidade de passear, de conhecer lugares, né, de se divertir. Então, assim, a minha diversão foi cuidar de meninos, né, de filhos de casa. Graças a Deus, aí cuidava dos meninos, não saía para lugar nenhum. Então, assim, eu peço que sempre eu falava para elas, né, para se cuidar nesse sentido, porque a vida é boa, a vida é bela, a gente tem que curtir, tem que fazer retiro, tem que Curtir na presença de na Deus. presença de Deus, curtir a adolescência, a juventude. Então, que cada uma possa se cuidar, né, nesse sentido, preparar, né, para Deus, que possa esperar no Senhor, né, o seu esposo, porque Deus ele abre essa porta para nós, né? Mana, teve alguma resistência para que você, nessa jornada, começasse a ser, enfim, serva de Deus, no período que você congregava? Tive. Conta alguma experiência nesse sentido dessa resistência que você teve em algum momento, algo que você está lembrando aí? Eu tive uma grande resistência. 2015, 2014, passei por um momento muito difícil, né? Na igreja, questão de muitas coisas. Então, eu parei de ir para a igreja. E lá em casa só ia os meninos e o Reginaldo. As irmãs iam, todo mundo ia lá e eu trancava a porta, não queria saber mais de ninguém. Então, eu comecei a me fechar sobre isso. Então, em 2015, eu entrei numa grande depressão, a questão disso. Ninguém soube dessa depressão que eu tive. Lutei sozinha, entre si mesma, a alma, o espírito, e ali lutando, para que ninguém percebesse o que eu estava passando. Nem mesmo dentro de casa, né? A questão de... para não passar para o Reginaldo a situação. E quando o Senhor me visitou um dia, né, eu me lembro, foi em 2016, o Senhor me visitou. E o Senhor disse que queria me tirar daquele lugar, daquela caverna que eu estava dentro. E eu comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a buscar a Deus. E o primeiro jejum que eu fiz foi o de Esther. Passei 3 dias e 3 noites sem me alimentar de nada. E o Senhor começou a me revelar muitas coisas que estavam acontecendo dentro da minha casa. A questão era dentro da minha casa, a questão não era fora, não era na igreja, não era nesse sentido, mas era dentro de casa. E ali eu me levantei, me posicionei como mulher cristã, como uma mulher dona de casa, como uma mulher que precisava ser erguida ali como coluna dentro de casa. Eu comecei a fazer a vontade do Senhor. E então, 2017 que aconteceu isso. 2017 eu comecei a fazer esses atos proféticos dentro de casa, comecei a ungir a casa, comecei a ler salmos, comecei a repreender, comecei a buscar o Senhor. Era meia-noite, toda meia-noite, todos dormiam e eu acordada guerreando Glória sozinha. A Deus. Mas dentro de mim, eu estava com medo, né, de que acontecesse alguma coisa e não conseguiria fazer o que o Senhor queria. Aqui eu comecei a me reter das coisas, né? Eu falei, meu Deus, se aparecer algo aqui, como é que eu vou fazer? Mas o Senhor começou a me ensinar, né, naquele momento. E eu me lembro que um dia eu consegui dormir, eu não estava mais dormindo, mas eu consegui nessa noite dormir. E o Senhor permitiu que o diabo me visitasse, me levantasse, e dentro da minha casa. Ele começou a passear dentro de casa comigo. Quando eu vi que era algo espiritual, eu comecei a falar assim, isso aqui não está certo.
O céu escureceu, veio uma nuvem Meu negra. Deus. E eu vi ele dizer assim: essas pessoas que estão andando aqui, todas eu já estou levando. Eu só vim buscar o que era meu, que eram meus filhos, que era meu marido. Então aí eu comecei a perceber que aquilo ali não era do Senhor, da parte do Senhor. Aí eu disse assim: está repreendido em nome de Jesus. A minha Meu Deus. casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, os meus filhos é do Senhor. Nada aqui te pertence. Está repreendido em nome de Jesus. Você Sai se posicionou agora. ali. Me posicionei. Quando eu terminei de falar essas palavras, o céu se abriu. A nuvem negra que estava acima da minha casa, ela Sim. sumiu. Então, daquele momento, eu comecei a me posicionar, como mesmo ter fé, confiança que o Senhor estava comigo todos os momentos. Aí foi quando o Senhor abriu as portas, quando ele começou a falar que ia me arrancar daquele lugar. Nossa, e eu ia até trazer esse testemunho de quando vocês, né, todos lá de casa, você, enfim, recebeu essa mensagem de repente, porque foi de repente Foi que de vocês saíram de repente, lá. foi. Não deu tempo para nada, nem de pensar, nem Não. de nada. E eu quero que você continue dentro desse testemunho, falar, então, que foi a partir daí, então, que Foi você a partir daí. recebeu a primeira sinal de que vocês Sim. iriam sair dali. Me conta mais, que obra é essa? E aí eu comecei uma vizinha ia para umas tardes de louvor, porque eu já não estava mais congregando na igreja que eu estava. E eu comecei a participar dessa tarde de louvor. E o Senhor toda vez usava os profetas para falar. O primeiro, irmã, você que está aí atrás, levante. Eu levantei e disse assim: arruma suas malas, que em poucos dias o Senhor vai levantar os teus pés daqui deste lugar. E eu saí dali, eu falei: meu Deus, que mala, nem mala eu tenho. Não sei como que eu vou sair, que nem dinheiro, recurso nós não temos. Aí foi quando o Senhor começou a trabalhar. Você, né, chegou lá em casa com Essa loucura com essa toda. que queria arrancar nós de lá. Deus me deu uma palavra, vocês vão sair daqui. Sim. Aí teve reunião, teve tudo, né? Mas Deus já tinha falado que já ia começar a se trabalhar lá dentro de casa, de arrancar nós do Marabá. E eu fui de novo para essa tarde de louvor com a irmã Luísa. Fomos de novo. Nessa segunda vez, o Senhor disse assim: essa semana, Deus vai te tirar daqui dessa cidade, Adriana. Não sei como, mas Deus vai providenciar tudo. Me lembro que foi até a irmã Noemi que falou. Aí eu disse assim: meu Deus, Luiz, é verdade. Agora eu creio que é verdade mesmo. Já é a segunda vez que o Senhor está falando. E foi quando eu comecei a arrumar caixas. Sem saber data para sair. Sem data, sem nada. E comecei a arrumar caixas e comecei a guardar minhas coisas. E todo mundo percebendo o que está acontecendo na casa da Adriana. Meu Deus, o que está acontecendo? Precisamos saber. Aí, quando começou, as irmãs lá em casa. Só que Deus mandou eu me calar, não falar para ninguém. Irmã, o que está acontecendo? Eu falei: não está acontecendo nada, irmã. Não está acontecendo nada. E as irmãs saíam. Teve campanhas de oração, mas Deus não permitiu que acontecesse. Então, comecei... A vontade delas, no caso, né? Exatamente. Que elas queriam que você ficasse. Isso, que queria que... Porque muita não era de oposição Deus. antes de você sair do lugar que você tá ali. A voz de Deus está falando assim: sai daí. E aí as pessoas que não tem nada a ver com o projeto ali, que é muito pessoal, muito familiar, Sim. e acaba se querendo, até sendo uma pedra de tropeço, atrapalhando a obra que Deus está fazendo ali. Então, acabou tendo muito esse confronto em que elas estavam dizendo não, 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 e você calada,
só no silêncio de Deus para poder acontecer. E como foi essa questão do sentimento de ter saído? Porque a tua vida toda ali. Eu não, já era mais o que saía, o maluquinho. Foi assim, coisa nova, né? Porque Você nunca tinha nem ido em Belém. não conheci, morei minha vida quase toda no Marabá. Conhecia só as pequenas cidades, mas cidades grandes eu não conhecia. E o teu sentimento quando vai para Goiânia? Como Deus falou, né? Levantarei teus pés daqui para uma terra estrangeira. Não, longe, né? Estrangeira para mim, né? Porque eu não Eu conheci, entendi. que eu não... Gente, foi assim incrível. Cheguei 4 horas da manhã num lugar, Sem saber de nada. sem saber, desci. Mas foi um grande... O processo foi difícil. Isso, foi um processo difícil, mas foi um alívio, né? Eu me senti, assim, aliviada depois que eu saí de lá. E antes de você estar na sua casa que Jesus te deu aqui em Brasília, Deus me deu. teve um processo antes. Eu acredito que Goiânia foi um teste, né? Foi. Que Deus usa pretextos para lá. Porque a intenção ali, na verdade, era que o nosso pai estava com câncer e Sim, precisava de tratamento. sim. Acabou que ele, na agonia dele, nem ficou até terminar o Fugiu. tratamento. Fugiu. Mas era um pretexto para te levar ali. Então ali foi uma escola para ti. O que mais te marcou ali em Goiânia, mano? Ai, o que mais me marcou em Goiânia mesmo foi só mesmo a busca de Deus. No Fui monte. aprender. Tem uma frase que você sempre diz assim: mulher, teu último recurso. Meu O que último era? recurso. Pano de saco. Eu me vestia de pano de saco. Então, assim, foi a experiência que o Senhor foi me dar, que me deu, né? Na verdade, em Goiânia. Aprendi verdadeiramente quem era o Senhor. Fui lá que eu aprendi. Quem é Ele, né? Então, assim, foi uma Amém. experiência e eu vivi, graças a Deus, que o Senhor, Ele colocou mais e mais esse amor por Ele, né? Então, assim, eu fazia as minhas campanhas de oração, pano de saco, me vestia e andava na Goiânia praticamente inteira e todo mundo dizia assim, essa mulher é mulher de fé. E aonde eu chegava, o pai dizia assim, minha filha está em propósito, sai da frente. Então, E tu lá no monte, a irmã veio profetizar e falou o quê? eu num monte, Ah, eu fazendo aquele ato profético da muralha de Jericó que o Senhor derrubava. E quando chegou no último dia, ainda não tinha visto nenhum resultado, assim, porque é um processo, né? Mas é que você orava, você... orava e não via. A mesma coisa. A mesma coisa. Subiu uma mulher No lá mundo em cima, físico, né? uma irmã, e segurou mesmo no pano de saco. E eu disse, vai me derrubar agora. Mulher, não te preocupas, porque é o teu último recurso aqui nesse lugar. Aleluia. Então, assim, eu desci dali. Eu falei assim, Senhor, obrigado pelo meu último recurso. Então, era meu último recurso. E logo em seguida veio a proposta, que também é tudo de repente, de Foi. vocês chegarem até Brasília. Então, antes de chegar em Brasília, teve esse processo lá, que foi incrível. E teve experiência, tu fez muitas coisas ali. Fiz muitas coisas. Você aprendeu, virou sócia de um lugar. Virei sócia de um... Ai, como é que dá? Eu esqueci. É um lugar que passava roupa, como é? Isso, Tirava... tirava a linha, passava, porque de lá já ia direto para as lojas. Acabamento. Acabamentos. Isso, com uma moça, através de uma irmã da igreja que me colocou lá. Então, ela não pôde por motivo de doença, né? Então, eu cheguei, virei sócia dessa mulher. A gente trabalhou muito tempo, sorria, brincava, eu falava de Deus. Então, levava meu pastor e ele lá diz que arrebentava o diabo. E a gente vivia, então, assim, quando foi os últimos tempos, né, os últimos dias de ficar lá, o Senhor já tinha falado que Deus ia arrancar. E, por incrível que pareça, a mesma mulher que estava junto comigo dentro da igreja, ela orava por mim, ela dizia assim, irmã Adriana,
Não sei por que que Deus está me mostrando, mas eu estou vendo sandálias novas nos seus pés, em lugar diferente. Deus vai levantar os teus pés daqui desse lugar. Você não vai permanecer aqui nessa cidade. Aí ela diz assim, meu Deus, tu vai arrancar a irmã Adriana do nosso meio. Mas foi poucos dias. Deus nos tirou de lá. Emana, o que eu vejo muito nessa jornada, até antes que a gente vai concluir algo que está aqui no meu coração, eu quero despertar aqui uma mensagem que como é permanecer fiel quando não há reconhecimento? Como é que você sente? Você percebe, você tem essa sensibilidade de sentir permanecer fiel quando não há reconhecimento? Porque até vir um reconhecimento de tudo que está se fazendo, você atravessa uma vida inteira, uma jornada. Então, como permanecer fiel quando não há reconhecimento? Gente, agora me veio algo aqui. Pois fale. Quando eu vivia no Marabá, eu não era reconhecida como uma mulher cristã. Muitos não acreditavam em mim. Fala né? mais próximo. Muitos não acreditavam em mim. Eles, porque isso era da carne, Deus me mostrava as coisas, me revelava as coisas. E quando eu saí, que Deus me tirou, Deus começou me levar em lugares e dizia assim, chegou a mulher de Deus. E a irmã Adriana tem algo dentro dela que é assim, que eu não tenho explicação. Mas essa mulher que verdadeiramente é a mulher de Deus. Então foi em Goiânia que eu comecei a ser reconhecida como uma mulher de Deus. Porque assim, eu sou muito ainda tímida nessa questão, né, de me mostrar assim, de caso de falar de Deus assim. Mas não Deus trabalha não é no meu falar que eu vou falar, mas sim quando eu dobro o meu joelho, que eu vou orar, que o Senhor começa a me mostrar as coisas. Amém. Então eu comecei a ser reconhecida dessa forma. E quando eu cheguei em Brasília, como se diz, eu sou a mulher mais respeitada dentro da igreja como uma mulher cristã. Uau, Aqui. glória a Deus. Assim, elas falam assim, a minha líder é uma mulher de oração. Aleluia. A minha líder, ela é uma mulher de monte. A minha líder é uma mulher que jejua, que busca verdadeiramente o Senhor. Elas falam assim, eu sou agradecida por Deus, por me colocar essa mulher de Deus na minha vida. E qual foi o maior teste de obediência que você já viveu na vida com Deus? Meu Deus. O teste de obediência ao Senhor. Eu tive várias questões dessa parte de obedecer, né? Porque diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Às vezes eu queria fugir para não obedecer o que Deus estava mandando. E aí toda vez que eu tentava fugir, o Senhor dizia assim, lembra de onde eu te tirei? Do leito de Glória enfermidade. A Deus. Meu Deus. Então, assim, eu falei assim, meu Deus, não tem, eu falo assim, Senhor, então não tem como eu fugir do que o Senhor quer que eu faça. Então, toda vez que eu não quero obedecer, o Senhor faz eu lembrar da onde que eu te tirei, do leito de enfermidade. Tá. E você lembra alguma coisa que foi um teste, tipo, de obediência, alguma coisa que Deus mandou você fazer e você... Algum relato, assim, você lembra de alguma coisa assim? Acho que não estou lembrando nesse momento. Que assim. você lutou e Deus falou, que obra é essa? Assim, na verdade, foi uma casa de uma irmã. Pois conte. Sempre tem alguma coisa para extrair. Eu não fui. Rebelde. Eu não fui. Desobedeci a Deus. Eu não fui. Mas Deus levou essa irmã lá. Levou outra pessoa e falou. Quando Nossa. eu cheguei, que eu não lembro qual foi a casa, mas teve isso.
Quando eu cheguei, a irmã disse assim: irmã, você se acovardou. E não foi, era na outra igreja que eu estava. Porque eu fui paralisada, né, nessa igreja, mas Deus já tinha me mandado eu ir, não, porque quem mandava era o Senhor na obra dele. Então não tinha impedimento. Então assim, eu não fui, desobedeci ao Senhor. E a irmã, outra pessoa foi e fez no meu lugar. Aí o Deus começou a fazer de novo, novamente eu senti as dores do que eu passei. Porque você não Porque obedeceu. eu não obedeci ao E aí Senhor. você sentiu as dores. Senti as que você dores. sentiu. Uau. E aí eu assim, e Deus, mas eu vou chegar lá ainda, eu vou visitar essa irmã. Ah, tu ainda não visitou? Não visitei, e o Senhor manda toda vez. Porque ela não faz parte mais da nossa. Não faz parte da igreja, né? Uhum. Mas todas as vezes o Senhor faz eu me lembrar dela. E eu oro por ela. Muito, muito forte, muito forte. Mana, quando eu tava aqui, aí o Espírito Santo fala muito com a gente, né? Sensivelmente a gente vai recebendo direcionamento do céu. E eu senti uma coisa muito forte da parte de Deus, que a partir de hoje a sua vida não vai ser a mesma, né? O Senhor está destravando algumas coisas. Amém. E a maior alegria do meu coração é hoje que a gente percebe, porque o que é o podcast que obra é essa? O Senhor, ele vem ministrando muito no meu espírito. Não é um lugar que a gente está atrás de reconhecimento de homens, pessoas que a gente só conhece através de Instagram, ou que tem um número expressivo de uma obra grande, né? Vamos dizer assim, os famosos, para nos trazer mais fama. O podcast Que Obra é Essa é esse espaço em que nós trazemos essas histórias, e principalmente perto. Tem muita gente com história muito forte. Por que Deus está te chamando aqui? Te destravando justamente para você entender quem é você e o papel que você exerce. Eu estou muito feliz de saber todas essas histórias e que você se enxergue no espelho o quanto Deus te chamou para essa missão. Porque a gente não sabe do dia da manhã. E o que mais me alegra é que vocês são respostas de oração quando eu tinha 7 anos de idade. Que eu achava que vocês... nunca imaginei. Eu pensava assim, é muito complicado, muito difícil. Gente, você ora, e esse povo não ouve o Senhor. E isso aqui é um presente de Deus. Eu quero ativar isso na sua vida e dizer que você vai voar muito. Esse espaço aqui, que essa oportunidade que Deus nos deu, é justamente para isso. E o tanto que você tem para oferecer às pessoas, ativar as pessoas, e a obra que você está fazendo que vai fluir muito. E você vai fluir muito no profético, na intercessão. Deus vai te dar muito legado em relação a isso, e memórias. E você é resposta de oração quando eu tinha 7 anos de idade. E eu louvo a Deus por isso. E agradeço ao Senhor por nós estarmos caminhando. Porque uma coisa que eu falei, aonde não cabe o meu povo, não me cabe também. E eu quero que as pessoas saibam que, por mais que eu não fui chamado para o casamento, né, tal, o ofício diz assim, constituir família, mas vão em casa. A nossa família fala por nós. Tem frutos. E eu fico muito feliz porque a nossa casa hoje realmente tem uma bênção ali estabelecida pelo céu. E o que você tem para dizer na sua vida de agora, para a gente fechar esse quadro? Como tem sido a sua vida como pessoa, como mulher de Deus aqui em Brasília, depois de todas essas camadas que você teve que passar, enfim, atravessar essa jornada? Como tem sido aqui? O que você tem colocado diante de Deus?
Ai, é muitas coisas. Assim, eu tenho sido, cada dia mais eu tenho aprendido, né, com o Senhor. E Deus, ele tem me ensinado muitas coisas. E eu, para permanecer firme, fiel diante do Senhor, foi muitas guerras e batalhas, mas eu permaneci no Senhor. Nunca desisti, sempre na presença dele, buscando ele verdadeiramente, lendo a palavra dele, louvando a Deus. Quando Deus manda eu fazer, eu faço dentro da minha casa, eu louvo ao Senhor, eu canto os hinos da harpa mesmo, 50, 100 hinos. As meninas ficam assim, impressionadas. A irmã Adriana Sana canta desse tanto. Eu falei, canto. Porque é dessa forma que Deus trabalha na nossa vida. Que é para Ele abrir, né, nosso coração, a nossa mente, para que a gente venha ser fortalecido, para que a gente venha estabelecer o reino dele dentro da nossa casa. Assim, eu louvo a Deus por estar aqui em Brasília, né? Graças a Deus. E hoje seus filhos? Meus filhos hoje é uma bênção, graças a Deus. Eles aprenderam muitas coisas aqui nesse lugar, né? Aprendeu ter a educação, né? Se reeducar, como o povo fala. Então, assim, eles estão aí. E eu tenho orado para que Deus venha mais entregar a eles, né, muitas coisas boas que o Senhor tem para eles. E para minha família, eu quero o melhor, né? Então, eu tenho colocado o meu joelho para que Deus venha trabalhar mais e mais e mais. Amém. Olha, eu já era um admirador seu, né, como irmão. Que obra é essa? Então, eu admiro muito essa jornada, que não é fácil. E para a gente também não é fácil, porque a gente vem numa construção de vida em que muita coisa não foi tão favorável. Sim. Foi muito difícil, foi muito complicado. Tudo histórias de outras pessoas que são parecidas, que não é fácil, né? Para a vida nossa nunca foi fácil, assim como para alguns. E somos mais do que vencedores. Somos. Nós ainda temos muito para aprender. Eu quero muito louvar a Deus, porque nós tivemos esse momento de conversa aqui, para as pessoas também conhecerem o lado de dentro da casa de um profeta, o lado de dentro da casa de alguém que professa fé. E principalmente tem muita gente que nos conhece de estar na casa deles, de estar num movimento de igreja, mas é difícil as pessoas não saber quem é a Adriana dentro de casa, o Kelso dentro de casa, e a gente procura ser essa autenticidade. E tem uma coisa que as pessoas muito falam, que eu escuto, que você é engraçada na igreja, né? Como é que é isso? É que eu sou brincalhona, né? O pastor disse assim, eita, a mulher riso chegou. E tá assim, mas é bom, né? E saber que nós temos esse DNA de risos. Você pega nosso pai. A nossa mãe não, ela foi mais assim, de bater na gente. Fechada. Mas também é uma pessoa muito uma pessoa muito legal, que está ali, é parceira, leal. Inclusive, eu quero honrar a nossa mãe, porque foi uma pessoa que, desde o início, quando você começou a ter filhos, apesar dos pesares, da forma que é a linguagem de amor, porque a forma de linguagem do amor da nossa mãe, eu vi que você herdou também. Do cuidado. Vocês não são muito do toque e tal, vocês são mais assim, do fazer ali, do trabalho. E você herdou isso da nossa mãe. Eu achei muito interessante. Eu estava observando esses dias, não sei se você tinha essa informação. Enfim, e o nosso pai não, já é mais o comédia. E a gente herdou isso dele. Então a gente consegue colocar a coisa séria mais assim na comédia, né? E eu quero te dizer até que você seja autêntica, sim, seja isso. Por mais que você carregue coisas sérias e profundas, mas é assim que Deus te quer. A mulher sorriso. Não é a maravilha. Glória a Deus. Adriana Cortez, muito obrigado por ter
quando você aceitou o desafio de estar aqui. Foi permissão de Deus. Não era outra convidada, hoje seria você mesmo. E nós vamos ter outro momento. Você vai estar em outra pegada, de um outro testemunho, vivendo uma outra realidade. E eu quero que você deixe seus agradecimentos agora. Já chegou o final, que obra é essa? Obrigado, meu irmão, né, por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela sua vida, né, esse homem que sempre foi um homem de Deus. Lá em casa, todo onde eu chego, eu disse, cadê o profeta, né? Eu falei assim, tá aí nas batalhas dele, mas sempre eu falo, lá em casa, toda vez o povo fala, tudo é o Kelso, tudo é o Kelso. Eu falei, porque o Kelso é um canal de bênção na nossa vida. É Aleluia. ele que cuida, é ele que está sempre preocupado com nós todos, mesmo que eu sendo casada, minha mãe, meu pai, ali todo mundo, mas ele tem essa preocupação, né, conosco. Então, assim, eu honro a vida dele, eu oro por ele, eu quero que Deus, né, continue cada dia mais te abençoando, te levando em lugares mesmo. Aproveita a sua vida, aproveita o que Deus quer, aproveita muito além, né, que Deus ainda vai fazer, e eu creio nisso. Glória e que a Deus. Pode a gente sempre estar junto, né, como sempre nós esteve. Porque eu falei assim um dia, o povo disse, tu só vive atrás do Kelso, não sei o quê. Eu falei, gente, agora que nós temos esse privilégio de estar com ele, porque meu irmão nunca esteve conosco. Agora sim, ele está conosco. Eu fiz o caminho de volta para a gente ter essa convivência. Isso. Então, assim, é um prazer, né, de estar aqui contigo nesse momento que Deus, né, colocou no seu coração e que Deus está fazendo na sua vida. Como assim? Não! Nós temos a nossa amiga em comum, né? Como assim, não? Eu sou muito grato, e os projetos, se eles não fazem sentido para vocês em casa, se não faz sentido para pessoas como a gente, que não foi fácil, como sempre eu disse, e eu não faria sentido também esse podcast se a minha família não estiver inserida. Então, esse espaço é para ativar. E obrigado por ser minha intercessora, é só o começo. Eu me lembro que um dia eu falei assim, vamos para São Paulo, a passagem de ônibus. Aí, lá em casa nunca, eu acho que era só eu que voei. Não, a gente era criança, voou para Manaus, né? Mas nem lembro, porque era tudo criança, isso mesmo. Sim. E aí eu arrastei a minha irmã, meu Deus, como é que vai ser isso? E levei, conheceu pessoas. Eu fico muito feliz de todas as pessoas que já caminhei. Você seria a pessoa que Deus capacitou para interceder. Então vamos orar, vamos agradecer esse momento. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, eu te louvo, Senhor, por esse momento, Deus, de família, e que esse episódio possa alcançar outras pessoas, e assim, aquilo que nós estamos vivendo, Senhor, em casa, outras famílias também possam viver, Senhor, a família no altar. Nós queremos te agradecer, quero te louvar pela vida da minha irmã Adriana, que ela possa ser, Senhor, em todo tempo guiada pelo Senhor, e que tem muito mais para o Senhor se revelar, entregar e estabelecer. Que ela possa, Pai, ser ativada em todas as áreas da sua vida. E nesse lugar, Pai, eu quero liberar uma palavra direcionada, que ela vai viver um novo tempo esse ano, em um novo nível, em nome de Jesus. Há uma capa de Elias que alguém precisa levar, Senhor, legados, identidade. E eu quero, Senhor, colocar diante de Ti que a nossa casa, Pai, está vivendo um tempo extraordinário de cumprimento de promessas. E assim também desejamos para todos, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao fim de mais um podcast. Que obra é essa? Te aguardo no próximo episódio. Vambora!